A bilionária a viu servindo mesas com o uniforme gasto e a mão trêmula, carregando a bandeja como se carregasse anos de ausência. Ela fingiu não reconhecer, baixou o olhar e perguntou: "O que o senhor vai pedir?", como se estivessem separados por mundos diferentes. Até que ele se levantou, tirou o relógio de ouro do pulso e colocou sobre a mesa, dizendo apenas o nome que ninguém mais usava desde a infância. Ninguém entendeu porque o bilionário, cercado por amigos abastados, escolheu justamente aquela garçonete para se sentar à mesa, nem porque ele sorriu antes mesmo de dizer uma palavra. O que realmente ele lembrava dela? A amiga que o segurou na noite em que perdeu o pai, ou a menina que ele jurou proteger e depois deixou para trás. E sem ninguém perceber, o simples gesto de um homem rico reconhecendo uma amiga pobre foi o primeiro passo para revelar um segredo que mudou o destino dos dois para sempre. O restaurante era quente e abafado naquele fim de tarde, em Belo Horizonte. O ar carregava cheiro de gordura, café coado e fritura. As conversas se misturavam em vozes que vinham e iam como ondas, mas Isadora só ouvia o som da própria respiração. A bandeja escorregava um pouco nas mãos suadas. O tecido amarelado do uniforme apertava o corpo magro e os pés doíam depois de 8 horas em pé. Quando o grupo de homens engravatados entrou, todos os garçons se entreolharam. Eram clientes que vinham gastar com ostentação. Ela não sabia ainda que, entre eles, estava Rafael Bastos. Não o menininho de pés sujos e sorriso fácil que prometera protegê-la na infância, mas o homem que agora mandava em empresas multinacionais e usava relógios que valiam mais do que o salário de um ano dela. Rafael entrou com postura fria, o rosto tingido por uma serenidade calculada. Estava em Belo Horizonte para uma reunião discreta com investidores, nada além disso. Mas quando o olhar dele pousou sobre Isadora, a lembrança atravessou como um raio, o mesmo olhar que um dia o fez acreditar em bondade quando o mundo desmoronava. Ela fingiu não vê-lo. O peito apertou. O sangue pareceu sumir das veias. Aproximou-se fingindo normalidade, equilibrando copos e garrafas. "Boa noite, senhores." A voz saiu fraca, quase um sussurro. "O que o senhor vai pedir?" Ele não respondeu de imediato. Os outros riram, pediram vinhos importados, fizeram comentários sobre o restaurante, simples demais para o grupo. Rafael, porém, continuou observando. O canto do olho dele tremeu com uma lembrança. O cheiro de pão assado da cozinha de Dona Clara, a risada de uma menina que usava laço vermelho. "Dora!" ele disse baixo, como quem invoca um fantasma. A bandeja quase caiu. Ninguém mais a chamava assim. Isadora fingiu não ter ouvido, mas as pernas fraquejaram. Rafael, então, tirou o relógio caro do pulso e o colocou sobre a mesa. O barulho metálico do acessório ecoou como um tiro em meio ao burburinho. "É isso que o senhor vai pedir?" Ela insistiu, tremendo. Ele levantou-se devagar. Os amigos cochichavam, confusos. "Não, Isadora, eu só pedi para ver se o tempo te mudou tanto assim." Houve silêncio. Ela se afastou, com o coração em chamas de vergonha e raiva. O gerente notou o tumulto e se apressou a atender a mesa, sussurrando para Isadora: "Vai para a cozinha agora, você está atrapalhando os clientes." Ela engoliu seco. Voltou para o balcão fingindo naturalidade, mas o rosto queimava. Na cozinha, o vapor das panelas misturado ao cheiro de cebola parecia sufocá-la. Na mesa, Rafael tentava esconder o próprio desalinho. Os amigos perguntavam: "Você conhece aquela moça?" "Conheço sim", ele respondeu com firmeza. "Ela era minha melhor amiga. A melhor parte da minha vida." A frase parecia simples, mas dentro dele algo se rompeu. Horas depois, quando o restaurante já esvaziava, Rafael ainda estava lá, esperando. Isadora vinha recolher as mesas, evitando olhar para ele. Até que ele se aproximou, deixou uma nota generosa de gorjeta e um cartão. "Se ainda existir um pouco da garota que acreditava em mim, liga. Tenho uma proposta de trabalho", disse.
Ela olhou o papel relutante. Fundação Bastos. Projeto Aurora. Diretor: Rafael Bastos. Os olhos marejaram. Naquela noite em casa, Clara tossia no quarto e a pequena Ana dormia abraçada a um urso de pelúcia. Isadora encarava o cartão. Parte dela queria rasgar, mas a lembrança daquele olhar, o único no mundo que já a viu por dentro, a impediu. Ela não ligou naquela noite, mas já não conseguiu dormir. 2 dias se passaram até que Isadora tomou coragem. O cartão de Rafael havia ficado sobre a mesa da cozinha, entre as contas atrasadas e o vidro vazio de remédio da mãe. Ela olhava para ele como quem encara uma porta que não sabe se deve abrir. Quando Clara perguntou, num sussurro rouco, "É aquele seu amigo de infância?" Isadora desviou o olhar. "Não sei se posso chamar de amigo, mãe. Já faz tanto tempo." Mas a lembrança da tosse fraca, do cheiro de mofo no quarto pequeno, da pequena Ana brincando com uma boneca sem cabelo, fez com que, na manhã seguinte, ela ligasse. A voz dele do outro lado era firme, controlada, aquela mesma que aparecia nas entrevistas de TV. "Isadora, eu sabia que você ia ligar. Só quero entender o motivo." Ela tentou soar fria. "Motivo?" Ele hesitou e um breve riso escapou. "Digamos que precisava de alguém de confiança para um projeto importante. E você confia em mim depois de 10 anos?" Silêncio. Do outro lado, só o som baixo da respiração dele. "Eu sempre confiei. Foi o tempo que não ajudou." Naquela semana, ela foi até o prédio moderno da Fundação Bastos. O contraste do vidro e aço com as lembranças do bairro onde cresceram deu um nó no estômago. A recepcionista a olhou de alto a baixo, conferindo o crachá provisório que ela segurava com as mãos suadas. Rafael apareceu no alto da escada, impecável em um terno cinza. O olhar sério, mas o sorriso discreto denunciava algo guardado há muito. "Eu mesmo te mostro as salas", disse, ignorando o espanto dos funcionários. Os corredores cheiravam a café forte e carpete novo. Ele explicou que o projeto financiaria iniciativas sociais nos bairros onde cresceram. Falava pausadamente, mas o olhar sempre pousava nela, tentando ler os anos ausentes. "E por que me escolheu?" ela perguntou. "Tem gente muito mais qualificada. Porque você conhece onde tudo começou. E porque sei que ainda se importa." Ela desviou, fingindo anotar algo, mas o coração tropeçou dentro do peito. Durante as semanas seguintes, eles começaram a trabalhar juntos. No início era tudo profissional. Planilhas, visitas de campo, reuniões. Isadora mantinha a distância, chamando-o de Senhor Rafael, enquanto ele insistia num "pode me chamar de Rafa como antes." Aos poucos, as barreiras foram se desfazendo. Ele notava o cuidado com que ela falava das famílias atendidas pela fundação, e ela percebia que por trás do homem poderoso havia alguém que ainda evitava encarar o passado. Uma tarde, chovia forte. O barulho das gotas batendo no vidro fazia eco na sala. Ela entrou molhada, carregando pilhas de papéis. "Te avisei para não sair durante a chuva", ele disse, tirando o casaco e estendendo para ela. "Não se preocupe, já estou acostumada." Ela sorriu fraco. Quando as mãos se tocaram, a dela fria, a dele quente, alguma coisa se acendeu. O silêncio ficou pesado, carregado de memórias. Ela recuou, mas ele não afastou o olhar. "Você tá igualzinha", murmurou ele. Só os olhos que ficaram mais tristes. Ela respirou fundo, engolindo as lágrimas que ameaçavam vir. "O senhor devia parar de falar assim comigo. O mundo que você vive não é o mesmo que o meu." Ele deu um passo à frente, a voz sumindo um pouco. "E quem disse que eu tô feliz no meu mundo?" O telefone tocou, interrompendo o momento. Era Helena Duarte, a sócia dele, avisando sobre uma reunião urgente. A expressão de Rafael mudou instantaneamente. Fechou-se outra vez, como se usasse uma máscara. Helena apareceu no dia seguinte. Mulher elegante, perfumada, de voz calculada, percebeu a presença de Isadora e não gostou. "Então é ela a nova contratada?" perguntou a Rafael, fingindo simpatia. "Você sempre teve um gosto
nostálgico. Isadora fingiu não ouvir, mas as palavras a cortaram. Nos bastidores, Helena começou a espalhar dúvidas. Comentava com empregados, deixava escapar que essa moça simples parece saber demais sobre o passado do chefe. Rafael ouvia os rumores e tentava ignorar, mas o nome de Isadora voltava a cada entrevista, a cada fotografia tirada ao lado dele em eventos públicos. Certa noite, ao sair da fundação, Isadora encontrou o irmão, Bruno, encostado na parede. Magro, com o olhar cansado, o cigarro tremendo entre os dedos. Precisamos conversar, Dora. Agora não, Bruno. É sobre o Rafael e o pai dele. Ela parou. O vento frio atravessou o corpo. Não fala desse assunto, pelo amor de Deus, sussurrou. Eu vou falar sim se você não me ajudar. Tô precisando de dinheiro, Dora. Ele respirou fundo. E se ele souber que você estava lá naquela noite, escondida atrás do muro quando o pai dele caiu? Cala a boca. Ela agarrou o braço dele, desesperada. Você não entende. Eu só queria ajudar. Foi um acidente. Bruno se soltou, o olhar duro e vingativo. Talvez para ele não pareça tão acidental quando eu contar a minha versão. Ela sentiu o chão sumir. Naquela noite, Rafael esperou por uma mensagem dela que não veio. Isadora chorava sozinha, rezando para que o passado ficasse onde estava. Mas o passado, teimoso, sempre sabe o caminho de volta. Os dias seguintes foram uma tormenta disfarçada. No escritório, Isadora tentava agir como se nada tivesse acontecido, mas a tensão vibrava sob a pele. Rafael a observava com crescente inquietação. Havia algo em seu olhar, uma sombra que ele não conseguia decifrar. Helena, sempre atenta, percebeu a aproximação silenciosa e a explorou com precisão cirúrgica. Começou a convidar Rafael para jantares, reuniões urgentes, viagens de trabalho. Nas entrelinhas, insinuava que Isadora estava jogando charme para subir na carreira. Cuidado com quem vem do passado, ela disse certa manhã com um sorriso fino. Às vezes, eles voltam querendo o que você construiu. Rafael se calou, mas aquilo ficou ecoando. Enquanto isso, Isadora se dividia entre o trabalho e as idas ao hospital. Clara havia piorado. O tratamento era caro e a fundação ainda não pagava o primeiro salário. Rafael a viu saindo apressada uma noite, pegando ônibus debaixo de chuva. Seguiu-a em silêncio até o hospital municipal. Do lado de dentro, pela janela de vidro suja de respingos, ele a viu sentada ao lado da mãe, segurando-lhe a mão, com o rosto cansado e molhado. Naquela imagem, o bilionário se lembrou do garoto que um dia ela alimentou com pão e leite quando ele perdeu o pai. Aquele gesto simples, a doçura de quem não tinha nada, era o que o ensinara sobre amor verdadeiro. E ele percebeu o quanto havia se distanciado daquilo. Na manhã seguinte, deixou discretamente um envelope sobre sua mesa. Dentro, a aprovação do primeiro adiantamento e um bilhete em sua caligrafia firme. Não é caridade, é retribuição. Isadora mordeu os lábios para não chorar. Ainda assim, manteve o tom frio quando o encontrou no corredor. Eu não pedi favor. Eu sei. Ele respondeu calmo. Mas talvez eu esteja pedindo perdão. O olhar entre eles durou segundos, mas carregava anos de silêncios, promessas quebradas e sentimentos malditos. Naquela tarde, durante uma visita da fundação a uma escola no bairro onde cresceram, os dois se viram cercados de crianças curiosas. A pequena Ana, sobrinha de Isadora, correu até ela gritando, "Tia, solta logo!", trazendo-lhe uma flor de papel. Rafael assistiu à cena, tocado. "Essa menina é sua filha?", perguntou num tom baixo. "Sobrinha." "Mas é como se fosse", respondeu rindo breve. "A mãe dela não pôde ficar." A voz de Isadora embargou, e ele entendeu que era melhor não insistir. No entanto, ao ver Ana pendurada no pescoço dela, lembrou-se de uma cena antiga. Isadora adolescente, o segurando quando chorava a morte do pai. E ao fundo, a promessa dele dita aos prantos, "Eu juro que volto para buscar você. A gente vai ter uma vida melhor, juntos." Mas ele nunca voltou. Naquela noite,
Sozinho na cobertura do hotel, Rafael encarou a vista da cidade e o copo de uísque. Sentia-se dividido entre o homem que construiu impérios e o garoto que falhou com a única pessoa que confiou nele. Ele pegou o celular, hesitou e mandou mensagem. Se quiser conversar, estarei no Mirante amanhã às 6 horas. Ela quase não respondeu. O medo de reviver o passado a paralisava, mas o coração pulsava diferente. Quando chegou ao Mirante, ele já a esperava, com o vento levantando os cabelos e o sol nascendo sobre os morros. Lembra quando a gente subia aqui para ver o nascer do sol? Ele disse. Lembro que sempre dizia que ia mudar o mundo, respondeu ela com ironia. E eu mudei, mas ficou faltando a parte mais importante. Os olhos dele se encheram d'água antes que pudesse esconder. Ela nunca o tinha visto assim, vulnerável, despido da persona pública. Ele se aproximou um passo. Me perdoa por ter te deixado? Ela recuou tremendo. Rafael, não é simples assim. Eu vivi anos tentando te esquecer, tentando cuidar dos meus e me levantar. E agora você volta como se nada tivesse acontecido. Não é nada. A voz dele estava rouca. De tudo o que conquistei, só isso ainda me dói. Ter perdido você. Ele estendeu a mão, mas ela não tocou. Havia ternura, mas também medo. Medo de acreditar outra vez. Antes que qualquer palavra resolvesse o impasse, ela recebeu uma ligação. O nome na tela fez o sangue gelar. Bruno. Saiu apressada, o coração disparando. Do outro lado da cidade, Bruno já negociava com um jornalista local. Helena, sempre à espreita, soube da conversa e, em vez de impedir, decidiu deixar acontecer. Um escândalo podia afastar Isadora de vez. Dias depois, a notícia explodiu. Garçonete contratada por Fundação Bastos, envolvida em morte do patriarca há 15 anos. Fotos antigas, manchetes sensacionalistas, alegações distorcidas. Rafael leu em silêncio, o rosto impassível, mas os olhos marejados. Helena tentou confortá-lo. Eu avisei. Gente assim só se aproxima quando há algo a ganhar. Ele não respondeu. Pegou o casaco, entrou no carro e dirigiu até a fundação. Isadora estava lá, trêmula, cercada por olhares hostis. Rafael, eu posso explicar. Mas ele já não parecia ouvir. Você devia ter confiado em mim, ela disse chorando. Confiar? Depois disso? Depois de tudo o que escondemos? Ele respirou fundo, quase sem voz. Eu achei que te conhecia. A despedida foi fria. Ele apenas disse, está demitida. Isadora ficou parada, o som da chuva voltando a cair, igual ao dia em que se reencontraram. Só que agora, dentro dela, não havia mais lugar para lágrimas, apenas o amargo do desengano. Os dias seguintes se tornaram longas madrugadas de silêncio e arrependimento. Isadora havia perdido o emprego, a esperança e parte do pouco orgulho que ainda mantinha. Tudo desmoronava mais uma vez, como se a vida insistisse em lembrá-la que felicidade era algo reservado aos outros. O restaurante onde trabalhava antes estava fechado. As ligações dos credores não paravam. E Clara piorava a cada noite. Para suportar, Isadora passava as manhãs ajudando Laura, sua antiga colega, num pequeno ponto abandonado no centro. A gente podia reabrir aqui, disse Laura um dia, ajeitando um avental rasgado. Vender café, bolo simples, coisa de bairro. Você tem mão para isso, Isa. Ela riu sem fé. Eu tenho mão para fracassar, Laura. Então fracassa comigo. Mas de pé, respondeu a amiga, sorrindo cúmplice. Foi assim que aquelas duas mulheres começaram a reformar o espaço. Com tinta barata, sacos de cimento doados e esperança improvisada em cada detalhe. O cheiro de tinta misturado ao de café coado dava uma sensação de vida nova. Enquanto isso, Rafael se isolava entre São Paulo e Londres, fingindo calma. Helena tentava manter os negócios longe do escândalo, mas ele já não participava com a mesma frieza. Os pensamentos sempre voltavam a Isadora, a dor nos olhos dela quando ele a demitiu, a verdade que não tentou entender. Certa noite em Londres, ele encontrou um velho funcionário da fundação que havia seguido para o exterior após o fechamento.
O homem, sem saber o peso das palavras que carregava, comentou: "É curioso, doutor. A moça que o senhor demitiu foi a única que tentou impedir que divulgassem a história do acidente do seu pai. Disse que não era justo." Rafael parou. Impedir? Como assim? Ela sabia a verdade, que foi o motorista fugido, não o Bruno, nem ninguém da família dela. Achei que o senhor soubesse. A respiração dele se desfez. O copo caiu da mão. Tudo aquilo, os anos de culpa, a distância, a raiva, giraram como ponteiros de um relógio quebrado. Na manhã seguinte, Rafael embarcou para Belo Horizonte sem avisar a ninguém. Quando chegou, o pequeno café de Isadora estava aberto, improvisado, mas acolhedor. Paredes pintadas à mão, mesas tortas e aroma de bolo de fubá no ar. Ana corria entre as cadeiras levando guardanapos, rindo. O contraste com os prédios ao redor era quase poético. Rafael ficou parado na calçada, observando. O passado e o presente se misturavam. Ela ali, mais forte, dona do próprio espaço, enquanto ele, o bilionário, parecia um intruso. Ela o viu pela vitrine. Parou. O tempo congelou. Entrou devagar, e o som do pequeno sino da porta pareceu anunciar algo maior. "Rafael", ela disse baixo, "eu não esperava te ver de novo." Ele tirou os óculos, os olhos marejados. "Eu também não esperava descobrir o que descobri." Ela ficou imóvel, e ele continuou. "Você me salvou, Isadora. Naquela noite, quando meu pai morreu, você viu tudo. Você impediu que eu fosse culpado, e nunca quis que eu soubesse." Ela baixou o olhar, a voz trêmula. "Achei que se soubesse não ia suportar. Você já sofria demais." Ele se aproximou quase num sussurro, "E mesmo assim você me protegeu." Lágrimas silenciosas escorreram. Rafael tirou do bolso uma velha fotografia. Os dois adolescentes sorrindo no muro do bairro onde cresceram. "Eu levei anos tentando comprar o mundo para esquecer isso," ele disse. "E você passou pela miséria para guardar meu segredo." "O amor não é para ser cobrado, Rafael," ela respondeu firme. "Mas o respeito é." O olhar entre eles agora tinha outro peso. Não mais culpa, mas reconhecimento. "Eu não quero te oferecer dinheiro, Isadora," ele disse, interrompendo o silêncio. Quero me redimir. Quero trabalhar contigo, não acima de você. Quero reconstruir o que destruí." Ela respirou fundo. "E por que eu acreditaria?" Ele hesitou, com um meio sorriso, tímido, honesto. "Porque dessa vez eu tô disposto a ficar." Foi quando Clara apareceu na porta, apoiada num andador. Ele se virou, surpreso, e ela ofereceu um sorriso fraco. "Estava na hora de vocês acertarem isso, né?" O ar da tarde cheirava a lavanda e a farinha de bolo. Parecia uma bênção. Rafael passou a ir todos os dias ao café, ajudando em detalhes simples, como pintar as prateleiras ou organizar as contas. O toque dos dedos deles, quando se encontravam por acaso no balcão, ainda fazia o tempo parar. Ana os observava de longe, curiosa, e Laura trocava olhares cúmplices com Isadora, como quem torce silenciosamente por algo prestes a florescer. E quando o sol batia nas janelas, iluminando o pó suspenso no ar, Rafael entendia que nenhuma sala de reuniões, nenhuma fortuna, jamais havia lhe trazido tanta paz quanto aquele instante. O simples aroma de café e o olhar de quem um dia acreditou nele. O café de Isadora começou a se tornar um pequeno refúgio da vizinhança. Gente simples, estudantes, casais e até antigos clientes do restaurante vinham não apenas pelo aroma do bolo, mas pela sensação de acolhimento. E entre as mesas, Rafael parecia cada vez menos o bilionário das manchetes, e mais o homem que havia esquecido de ser. Certa manhã, chegou sem o carro luxuoso, vestindo camisa simples, os punhos dobrados. Pegou avental, lavou xícaras, serviu mesas, tudo como se fosse o trabalho mais natural do mundo. As pessoas olhavam com curiosidade, mas ele sorria, encolhendo os ombros. "Aqui mando menos, mas aprendo mais." Isadora fingia indiferença, mas o coração se aquecia. A parceria entre eles ressurgia devagar, feita de confiança e cumplicidade silenciosa.
À noite, depois de fechar, ficavam sentados na calçada, observando as luzes da rua, enquanto Ana brincava com as flores das jardineiras. Engraçado, disse Rafael num desses fins de tarde. Passei a vida inteira tentando provar que o dinheiro podia me proteger da dor, e agora entendo que foi ele que me afastou de tudo o que realmente importava. Isadora o olhou de lado com ternura. O dinheiro em si não afasta, Rafael. Quem se afasta é a gente, quando tem medo de sentir. Ele a sentiu, um toque de arrependimento atravessando o olhar. Por medo, eu te perdi 2 vezes. Não quero tentar mais uma terceira. Ela abaixou o rosto, rindo baixinho. Rafael, não sei se ainda cabe isso, mas ele segurou-lhe a mão apenas um instante, firme e sincero. Cabe se for verdade. O toque durou o bastante para reabrir tudo o que estava adormecido. Naquela noite, os dois começaram a esboçar o novo projeto que ele vinha preparando, uma escola comunitária no mesmo bairro onde cresceram. O investimento seria todo feito em parceria, metade dele, metade da renda do café. Isadora riu ao ouvir a proposta. Metade? Você não aprende, né? Tá tentando me enganar com poesia de empresário. Ele sorriu, balançando a cabeça. Não, tô tentando dividir tudo o que devia ter dividido desde o início. Enquanto traçavam rascunhos e ideias, a velha sensação de parceria retornava. Não havia promessas, apenas planos ditos em voz baixa, acompanhados pelo cheiro de café fresco e pão de queijo no forno, o perfume de um recomeço. Mas a vida ainda guardava um último teste para eles. Dias após assinarem os papéis da sociedade, Helena voltou à cidade. Ao ver a nova fase de Rafael estampada na imprensa, ele, o bilionário, lavando louça ao lado da ex-garçonete, Helena perdeu o controle. Invadiu o café durante uma manhã movimentada. Parabéns, Isadora, disse com veneno na voz. Conseguiu. Transformou o homem mais fechado que conheci num atendente de balcão. Rafael se levantou antes que Isadora respondesse. Helena, basta. Não me deve mais nada. Você está jogando sua carreira fora, ela retrucou. Por causa de uma história de infância e sentimentalismo barato. Ele respirou fundo, firme. Não é sentimentalismo. É amor, e talvez seja a primeira decisão realmente certa que tomei em anos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena saiu, atônita, e Isadora, surpresa, sentiu as pernas tremerem. Pela primeira vez, ele havia dito aquilo em voz alta diante de todos. Rafael se virou para ela. Agora todo mundo sabe, só falta você acreditar. Uma lágrima escapou, e ela balançou a cabeça sem conseguir responder. Naquela noite, depois de fechar o café, eles ficaram sozinhos. A luz amarelada refletia nas prateleiras de vidro. Rafael se aproximou, o olhar calmo, intenso. Durante anos achei que amar era fraqueza, murmurou. Agora entendo que é a única força que sobra quando o resto cai. Ela respirou fundo, sentindo o peito se abrir. E se a gente cair de novo? Ele sorriu, encostando a testa na dela. Então a gente recomeça. Desde o chão, se for preciso. O beijo veio, terno e redentor. Não havia pressa. Apenas o reconhecimento de 2 almas que se esperaram tempo demais. Lá fora, o vento balançava a cortina do café e o letreiro brilhava suave sob a luz da rua, anunciando o nome que ele havia mandado refazer em segredo. Aurora Café, porque todo dia é um novo começo. O tempo passou e o pequeno Aurora Café virou símbolo de recomeço na região. Crianças estudavam ali nas manhãs, jovens aprendiam receitas nas tardes e à noite a calçada virava ponto de encontros e risadas. O cheiro de bolo de fubá, misturado ao de plantas recém-regadas, dava ao lugar uma paz difícil de explicar. Rafael não era mais o bilionário das manchetes. Agora era apenas seu Rafael, o homem que ajudava nas aulas, arrumava prateleiras e dava palestras sobre empreendedorismo nas escolas locais. Isadora, por outro lado, floresceu de uma maneira que nem ela imaginava. Voltou a sorrir com liberdade, com a dignidade que nunca lhe faltou, mas que o mundo insistia em roubar.
Aos poucos, o projeto da escola comunitária saiu do papel. O terreno pertencia ao antigo colégio onde ambos estudaram, decadente e esquecido. Reuniram voluntários, conseguiram apoio e no dia da inauguração, o sol de outubro tingia tudo de dourado. Clara foi levada de cadeira de rodas, recuperada o bastante para ver o sonho da filha. Bruno, agora sóbrio, vestia uniforme de segurança e segurava as chaves do portão, orgulhoso de estar onde sempre quis sentir pertencimento, não mais como ameaça, mas como guardião. Isadora ajeitou o microfone com as mãos trêmulas e olhou para Rafael, sentado na primeira fila, terno simples, olhar emocionado. Essa escola nasceu de duas histórias quebradas que decidiram se consertar juntas. Ela começou, a voz firme. Aqui, ninguém é menor por ter caído e ninguém é maior por ter se reerguido. A gente aprende que amar e perdoar também é uma forma de construir. Rafael se levantou, caminhou até ela e segurou-lhe a mão diante de todos os convidados. Eu prometi que voltaria para te proteger, disse em voz baixa. Demorei, mas voltei para aprender contigo o que é amor de verdade. Ela sorriu e o público aplaudiu. Entre luzes e folhas que caíam das árvores, o beijo deles foi o selo de uma história que o tempo tentou enterrar, mas não conseguiu. Nos dias seguintes, a rotina do lugar era simples e perfeita. Rafael acordava cedo para ajudar na horta das crianças. Isadora cuidava da contabilidade e ensinava Ana a fazer bolo. À tarde, eles caminhavam até o mirante onde tudo começou. Ali, sob o mesmo céu que testemunhou a dor e o reencontro, Rafael olhou para ela com serenidade. Engraçado, disse, segurando-lhe o rosto. Quando eu era menino, achava que a diferença entre nós era tudo. Agora entendo que o que nos unia era maior. O sonho de ser visto, de ser amado, de ter um lar. Ela encostou a cabeça no peito dele e suspirou. Porque o amor, Rafael, não é sobre quem tem mais. É sobre quem fica quando tudo falta. O vento soprou forte, levantando poeira e folhas secas do mirante. Lá embaixo, a placa da nova escola brilhava sob o sol com letras simples. Instituto Aurora, para quem acredita em recomeços. E naquela imagem, de mãos dadas olhando o horizonte, havia a metáfora viva de tudo o que superaram. O bilionário que aprendeu a sentir e a mulher que descobriu que sua maior riqueza sempre foi o coração. O sol descia lentamente, alaranjando o céu de Belo Horizonte. Isadora fechou os olhos, sentindo o calor atravessar a pele. Rafael a segurou com doçura e ela sussurrou com um sorriso que cabia um mundo. Eu sabia que você ia voltar. Ele riu. Eu só precisei aprender o caminho. O rosto deles, iluminado pela luz do entardecer, era como um quadro. O retrato do amor que venceu o tempo, o orgulho e o medo. E assim, a história de Isadora Mendes e Rafael Bastos terminava não nas mansões ou nas manchetes, mas na simplicidade de um abraço duradouro. O tipo de abraço que faz alguém entender que todos os começos, mesmo os mais dolorosos, existem para levar a gente até o lugar certo. No café, Ana corria pela varanda gritando feliz: "Tia, sol, sol!" E o sol realmente aparecia, redondo e puro, como uma promessa recém-cumprida. Fim.